Vanusa, como eu posso aplicar essa inteligência emocional na minha vida, no meu dia a dia? Ela, que é a Ludmara Miranda, veio aqui para nos ensinar, nos dar dicas importantes para você aplicar como inteligência emocional no seu dia a dia. Porque a gente sabe que não é fácil. É muito fácil você falar, é muito fácil você dar opinião para a vida do outro, é muito fácil você dar conselhos. Na verdade, meu amor, é muito fácil você chegar e colocar o teu dedinho na ferida do outro. Mas quando a ferida é tua, na tua pele, na tua carne, você tem inteligência emocional para saber lidar com essa situação? A gente tem que ser, no mínimo, sábio para entender que, às vezes, a inteligência emocional, ela é muito mais difícil de ser aplicada quando você não percebe que às vezes o problema não está no outro, mas em você. E ela veio hoje para conversar com a gente, linda como sempre. Obrigada. Estava de olho lá no Instagram dela, a psicóloga Ludmara Miranda. Não é tão fácil assim, né, Ludmara? Seja bem-vinda. Começar a segunda-feira, segundo dia da semana, falando de inteligência emocional, é começar bem, né? Com certeza. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema, porque falar de inteligência emocional é fazer psicoeducação. É fazer as pessoas entenderem a relevância desse tema no seu dia a dia. Porque a primeira coisa a gente precisa entender é que nós não somos educados a lidar com as nossas emoções. A gente não vê isso na escola, a gente não vê isso no dia a dia. Então a gente cresce se tornando adultos que não sabem gerenciar as suas emoções. E a emoção, ela é um fator importante para a nossa vivência. Por quê? A emoção, ela é um sinal de que algum comportamento precisa ser modificado, algo precisa ser tomado, uma decisão. Então as emoções, às vezes as pessoas pensam, essa emoção é ruim, é desagradável. Pode ser desagradável sentir, mas ela é importante, porque ela está lhe dando um sinal de que algo precisa ser feito. E aí, quando a gente entende o que a gente precisa ser feito, entende o que é essa emoção, a gente consegue se relacionar melhor com a nossa própria emoção e com a emoção do outro também. Que isso é a inteligência emocional. É a gente ter a autoconsciência, mas também ter a consciência da emoção do outro. Ludmara, quando a gente fala de inteligência emocional, às vezes é abrir mão de determinadas situações para não vivenciá-las e se sentir tão mal assim, porque existem situações que você vivencia no dia a dia e as pessoas, nossa, mas ela não é inteligente emocionalmente para lidar ou entender que não dá mais para continuar naquela situação. É tomar uma decisão e que necessariamente essa decisão não precisa ser uma decisão drástica, mas uma decisão inteligente para você tentar não machucar o outro e nem se machucar. Exatamente. Pode acontecer dessa forma? Pode e não deve. Ser fácil. E deve, porque assim, um dos pilares da inteligência emocional é a autoconsciência. Então, quando você fala da tomada de decisão, você está falando de tomar consciência. Por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador ou que traga consequências negativas, mas foi você que tomou a decisão. Você não está, como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Você não está deixando a vida te levar. Você está tomando as suas decisões e escolhendo e arcando com as consequências dela. Isso é inteligência para a vida e a inteligência emocional também, né? Como é que as pessoas podem tirar proveito dessa inteligência de uma forma que ela não se julgue, se pré-julgue? Será que eu tomei a decisão certa? Será que esse era o momento? Para ter essa inteligência, você também tem que ter um momento sábio, você tem que buscar ter um encontro consigo mesmo para que os sinais venham e você não venha se arrepender amanhã ou depois? Então, como eu falei, né, da autoconsciência é um dos pilares da inteligência emocional, o outro é o autogerenciamento. Né? Então, quando a gente tem consciência é que a gente consegue gerenciar. E esse gerenciamento parte da ideia de que eu vou saber quais são as consequências e como eu me relaciono com essa emoção. Então, muitas pessoas me perguntam assim, eu sou uma pessoa que eu sinto muita raiva e eu não sei me relacionar bem com a raiva. A raiva, quando a gente consegue entender que ela é uma emoção que, se direcionada para reparar uma injustiça, ela é uma emoção positiva,
a gente vai saber como gerenciar essa raiva, como me comportar com essa raiva, e aí eu vou reparar a injustiça e a consequência do meu comportamento vai ser positivo. Então, isso que você falou, eu posso ter arrependimento do que eu fiz? Depende. Se eu usei minha raiva para falar de forma agressiva, não respeitei o espaço do outro, as consequências dessa emoção não vão ser positivas. Agora, se eu usei essa raiva, avaliei essa raiva e decidi que aquele comportamento foi injusto e que eu preciso defender o meu espaço, aí as consequências vão ser diferentes. Né? Podemos dizer que essa inteligência emocional, ela vem muito de encontro com aquela atitude de você se segurar diante de uma situação que você não espera. De repente você está numa situação e você é abordado de uma forma inesperada. Nesse momento, é interessante que você se prepare antes. Vou fazer uma reunião, vou me encontrar com uma determinada situação que eu já sei que ela pode ser uma situação que vai mexer com os ânimos, ou que vai trazer dicas, ou que vai mexer com o emocional, mas principalmente a vaidade. Porque existe muito isso, né? Quando você mexe um pouquinho com a vaidade do outro, você pode estar mexendo num vulcão, né? Exato. Você tem como aplicar, por exemplo, dicas para essa inteligência emocional acontecer? Vanusa, você trouxe um exemplo onde a gente tem uma previsão do que vai acontecer. Sim. E aí, quando a gente tem uma previsão do que vai acontecer, a gente pode se preparar previamente, se blindar, utilizar estratégias de respiração. Na autoconsciência, a gente vai entender o que faz eu baixar minha oscilação de ondas cerebrais para que eu consiga respirar, falar com mais calma, com mais prudência. E isso é um aspecto muito importante. E também saber o que me coloca nesse lugar de neutralidade, de centralidade, porque para cada pessoa é algo diferente. Para uma pessoa vai ser ouvir música, para outra vai ser fazer uma meditação, para outra vai ser fazer uma atividade física. E aí, à medida que você faz isso, você consegue se preparar para essa situação. Mas aí tem um outro lado, tem uma situação que é imprevisível. E aí, para essa, eu não me preparei. O que a gente faz para lidar com o imprevisível? A inteligência emocional prepara a gente justamente para ter um momento de pausa, de milímetros de segundo entre a ação e a reação. E é esse milímetrozinho que eu respiro, penso e me conscientizo que evita o que a gente chama de sequestro emocional, que é quando a emoção vem tão de repente e lhe tira do eixo, e quando você vai observar, você diz, meu Deus, eu não me reconheci naquela ação, não fui eu que agi daquela forma, por quê? Eu tive o sequestro emocional. Então, esses segundinhos que eu respiro consciente, tomo consciência das minhas emoções, eles vão fazer total diferença na consequência desse comportamento. E quando você trabalha essa inteligência emocional, automaticamente você vai estar mostrando uma mudança e fazendo com que outras pessoas ou até você mesmo perceba de forma consciente o que está acontecendo naquele momento. Com né? certeza. E também ajuda você a entender o que é seu e o que é do outro. Né, que você trouxe o exemplo anteriormente, eu vou para uma reunião lidar com egos, com questões às vezes conflituosas, mas até que momento aquela postura, aquele comportamento é do outro, e se é do outro precisa me afetar? Quando eu entendo que o comportamento do outro está distante, né, separado do meu, a minha reação à emoção do outro também é diferente, que aí é o outro pilar da inteligência emocional, que é o gerenciamento de relações. Aí existe uma consciência que vai bater e vai dizer, não era bem assim. Exatamente. Né? E que fica mais confortável para você naquele momento, porque você realmente usou a inteligência emocional. Exatamente. Né? Agora, é claro que se a gente pudesse, a gente ficaria com ela amanhã todinha para que ela pudesse aplicar aqui pra gente essa inteligência emocional no dia a dia. Mas a partir do momento que você tem consciência que o problema do outro e o seu problema tem que ser trabalhado da melhor forma possível, é nesse momento que a gente começa a parar para pensar que pressões psicológicas também fazem parte desse momento, né? Sim, sim. A gente está passando por um momento de muita turbulência, né? E quando a gente fala de inteligência emocional, em nenhum momento a gente diz que é importante a pessoa controlar, reprimir as emoções. E não ter suas próprias opiniões. Ou não né? ter suas opiniões, ou não expressar. Pelo contrário, a emoção, eu até
tinha falado no início, a emoção ela gera uma tensão e ela precisa ser expressa. Quando a gente não expressa essa emoção, essa tensão pode ser redirecionada para o nosso organismo. E aí vem as doenças psicossomáticas, as dores de cabeça, dores de estômago, problemas de alergia e de outras questões. Ninguém está mandando você segurar os problemas para dentro de si, mas saber colocar estes problemas de uma forma inteligente, exatamente, né? Para que não venha trazer danos para você nem para o outro, ou pelo menos para que você tenha consciência de que você não está tão errado assim. Exatamente. Né? Gente, foi muito gostoso ter conversado com essa psicóloga maravilhosa. Eu queria que você passasse o seu Instagram, que deve estar na telinha, vai aparecer na telinha, não é isso? Mas só para reforçar. É Ludmara Miranda, Ludmara sem o I. Ludmara tá Miranda. certo, foi um prazer estar falando com você aqui. E olha, gente, é sempre muito bom você ter um grande profissional perto de você. Eu costumo dizer que o psicólogo hoje, ele se faz necessário na vida de todas as pessoas. Principalmente daquelas pessoas que querem, de uma certa forma, somar no seu dia a dia.